A droga mais aceita socialmente é a comida. E hoje em dia é muito fácil. Essas medicações para emagrecimento, o Ozempic, o tirzepatide, o Mounjaro, elas são muito, muito boas e revolucionárias para diabetes, então elas são incríveis. Agora, o que acontece? Existe o mau uso dela. A gente só vê o mau uso dela, basicamente, fora do consultório, né? É muito fácil para um médico, o paciente chega, você prescreve a caneta e manda ele embora. Maíra Soliani Del Negro é médica, PhD, autora best-seller do livro A Ciência do Desconforto, especialista em saúde metabólica, com formação em medicina funcional e experiência internacional em jejum terapêutico. Jejum intermitente, o conceito é importante estabelecer o que a gente pode fazer para um ambiente que você está entendendo que você está abusando. Excesso. Pensa na gangorra do cérebro, excesso de prazer, a gangorra desce e fica lá. Como que você pode fazer para arrumar essa gangorra? É a abstinência. Várias das questões de saúde só passam a ser interessantes ou importantes depois que a gente tem medicamentos para tratar. A esteatose hepática, que é a gordura no fígado, é uma verdadeira epidemia silenciosa, ela não é tão valorizada. Agora, a hora que tiver uma medicação específica para tratar a esteatose hepática, aí vai ter esteatose hepática awareness, vai ter uma cor do mês para ela. Doutora Maíra, seja muito bem-vinda ao Mapa Mental. Muito Obrigada. bom tê-la aqui, viu? Obrigada, Guilherme. Um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Eu tenho certeza que vai explodir a mente aí de todo mundo que vai assistir esse episódio aqui hoje. Bom, eu gosto de entender um pouco mais do ser humano que eu converso aqui, né? Então quero entender, para depois a gente entrar num assunto mais técnico, eu quero entender um pouco mais sobre você, da onde que surgiu essa vontade de cuidar de gente, cuidar de pessoas. Conta um pouco. Minha profissão é ser médica anestesista, né? Eu sempre fui super tradicional, minha família é toda tradicional, então é um advogado, um médico e um engenheiro. Seus irmãos? Então, meus irmãos. Então legal. é todo mundo super tradicional em casa. E aí eu era super feliz como anestesista. A grande questão foi que eu tive várias questões de saúde familiares, que eu sempre achei que era genética e não vai ter jeito. Com parentes? Com os meus parentes. Tá. E aí diabetes, pressão alta, do lado do meu pai vários tipos de câncer, e eu sempre achei que era um possível destino e não tem nada que eu possa fazer. Uhum. Meio que está escrito, né? Sim. E como anestesista, eu não achava, assim, não estava procurando nem mudar de área, nem mudar de enfoque. Mas quando eu tive uma gestação difícil, ganhei bastante peso, eu sempre tive dificuldade de perder 2, 3 quilos e tal. E aí, nessa gestação, minha melhor amiga falou, olha, lê esse livro aqui para te ajudar a emagrecer. E foi com um livro de emagrecimento, e eu não li para ninguém, eu li para mim. Chama Por que Engordamos, do Gary Taubes, que é um jornalista científico. Por que engordamos. Sim. Já começou soltando dica de livro? Sim, eu vou falar vários ao longo do podcast, porque os livros realmente são parte muito importante da minha vida. E aí, essa minha amiga radiologista que me deu o livro, eu comecei a ler o livro só para emagrecer, porque para mim, se 3 quilos era difícil, imagina 16, né? Eu super comer emocional durante a gestação, que foi difícil, ganhei peso pra caramba, eu não sabia o que eu ia fazer para emagrecer 16 quilos, porque amamentar não tinha resolvido. E aí eu comecei a ler esse livro, achando que era um livro de dieta, já estava acostumada a ler livros de dieta, porque eu tinha feito a vida inteira. Só que as referências científicas que o jornalista colocava no livro, eu comecei a consultar as referências, eu falei, gente, mas não é possível que ninguém me avisou. Como assim? Aquela revolta inicial como médica, né? E eu imediatamente, enquanto li o livro, comecei a aplicar várias mudanças na alimentação, principalmente restringir carboidrato mesmo. Comecei a restringir carboidrato uma questão de dias, minha disposição melhorou, o anel que eu usava ficou largo, o relógio ficou solto. Falei, gente, mas não é possível. Diminuiu aquela retenção hídrica. Sim, super, com efeito, assim, hoje em dia eu entendo tudo isso. Sim. Mas assim, o livro foi o suficiente, foi aquela virada de chave. E inicialmente eu continuei como anestesista, sempre gostei de ser anestesista, totalmente diferente dessa área, mas eu não conseguia mais parar de estudar, porque quando eu comecei a ler, era só para emagrecer, só que aí eu comecei a ver, tem como melhorar o diabetes tipo 2, reverter, colocar em remissão
diabetes tipo 2, dependendo do grau e do tempo de doença. Dá para melhorar a pressão alta, dá para prevenir alguns tipos de câncer. A gente já tem mais de 9 tipos de câncer listados pela OMS como relacionados à obesidade, principalmente à resistência insulínica. Então, assim, foi uma janela que se abriu, uma caixa de Pandora. Eu não conseguia mais parar de estudar essa área. E aí foi, assim, bem devagar e sem planejamento algum, que eu comecei a ajudar os meus amigos médicos no centro cirúrgico. Então, entre uma cirurgia e outra, ai, Maíra, você não quer olhar meus exames? E não sei o que eu posso fazer? E aí eu comecei a me aprofundar e ajudar os amigos. Depois os parentes dos amigos e tudo isso no centro cirúrgico no corredor. Caraca, que legal. E aí o meu marido que é cirurgião, ele falou, olha, é o seguinte, você é médica. Ele é cirurgião também? Ele é. Legal. Aí ele falou, ó, você é médica, você pega um consultório e vai atender essas pessoas lá, porque na minha casa chega. Então foi assim, zero planejado. E aí, quando eu comecei a estudar essa parte de saúde, de alimentação, eu percebi, assim, muitas questões que na faculdade de medicina, e isso eu não estou diminuindo as brasileiras, porque estudei na Unicamp, uma das melhores do Brasil. Você é de Campinas, né? Eu sou de São Paulo, sou paulistana, mas eu mudei para lá por conta da Unicamp. Tá. E assim, todas as outras universidades do mundo seguem as mesmas tendências da quantidade, da falta de conteúdo relacionado à prevenção e alimentação de verdade saudável e várias outras questões de como promover saúde antes da doença estar instalada. Porque normalmente se olha só para depois que aconteceu, né? Sim, a gente tem uma tendência, e não tem como separar da política, é que várias das questões de saúde só passam a ser interessantes ou importantes depois que a gente tem medicamentos para tratar. Sim. Então, por exemplo, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, é uma verdadeira epidemia silenciosa. Então, já há bastante tempo tentando desenvolver medicações específicas para esteatose hepática. Como ainda não tem, ela não é tão valorizada. Eu me lembro na faculdade que eu perguntava na parte de radiologia, eu falava, o que é essa imagem? É gordura no fígado, é só mandar o paciente emagrecer. Jogado no ar, assim. Agora, a hora que tiver uma medicação específica para tratar a esteatose hepática, aí vai ter esteatose hepática awareness, vai ter uma cor do mês para ela. Mas enquanto não tem, então assim, é basicamente essa atenção, a gente é muito focado em cartesiano mesmo. Então, Descartes trouxe algumas coisas ruins para a visão de saúde que é necessária para a gente, porque dividir o corpo humano em setores ajuda quando a gente quer aprofundar o estudo do tecido, do funcionamento, da fisiologia. Só que é um corpo integrado. E quando a gente categoriza e separa demais, a gente acaba se aprofundando tanto em microassuntos que a gente perde a noção do todo. E isso para a saúde é difícil, porque a gente passa a faculdade de medicina inteira só focando em doença, das que a gente consegue resolver. E perde a noção do todo. Sim. Então, o que me deixou mais, assim, é uma revolta que eu consegui usar para o lado bom. Mas quando eu comecei a ler realmente a respeito disso, o que mudou a minha chave foi pensar que todas as doenças dos dois lados da minha família poderiam ser evitadas ou atrasadas se eu soubesse recomendar melhor estratégias de saúde que eu mesma não seguia. E não era por falta de disciplina, era só por não saber. E aí eu falei, poxa, mas não é possível que ninguém se atualiza e tal. E aí a gente começa a esbarrar nessas questões políticas, né? Não dá para separar. Exato. E aí tem muito o que fazer na prática. Então, eu não gosto de ser aquela pessoa mega teórica e tal. Então, eu comecei, ao mesmo tempo que eu comecei a melhorar a minha saúde, comecei a ajudar as pessoas em volta. Aí eu falei, gente, mas eu vou abrir um Instagram e vou falar tudo que eu tô revoltada. Por que não me falaram antes? Então, essa foi um jeito de eu canalizar uma utilidade em tudo que eu estava fazendo. Então, foi assim que começou tudo, essa visão, essa necessidade de entender. E aí, com o tempo, você começa a perceber que, assim, infelizmente, só essa informação não adianta, porque a gente está imerso num mundo de excessos. E a gente precisa mudar primeiro a mentalidade. O mapa mental precisa chegar primeiro para a gente conseguir resultados. Então, é um processo que, assim, não é tão simples assim. É maravilhoso ter informação, só que a gente vive um excesso de informação, um mar de informação, e as pessoas estão nadando perdidas, sem sentido. Então, é muito importante formatar uma mentalidade ajustada para viver na vida moderna, e aí você consegue navegar
entre as tentações e as coisas que devem ser feitas em todas as áreas para você ter uma saúde mesmo. Então, são muitos desafios. Então, vamos lá. Vamos entrar agora na temática principal que eu quero extrair o máximo de você, que eu sei que você tem repertório de sobra. Por que as pessoas estão adoecendo na vida, no trading, por fugir do desconforto? O que te fez estudar de maneira tão profunda o assunto desconforto a ponto de escrever um livro que é best-seller, doutora Maíra Soliani, PhD, A Ciência do Desconforto? O que te fez se aprofundar nessa temática? Seguinte, se a gente for pensar assim, de um jeito bem simples, a nossa vida moderna tem alguns hábitos novos que surgiram há muito pouco tempo, só que eles se incorporaram na rotina de uma maneira que a gente não consegue se lembrar que não era sempre assim. E a gente mudou o nosso ambiente de uma maneira, a gente resolveu tantos problemas de uma maneira tão eficiente que agora a gente está sofrendo as consequências de um novo ambiente muito confortável. A gente eu não queria viver no passado igual a gente vivia sem saber quando ia ter a próxima refeição, se ia ser atacado por uma tribo. Sempre com medo, né? Sempre com medo. Exatamente. Então a gente vivia pautado no medo, precisando se virar com as intempéries da natureza. À medida que a gente foi evoluindo, a gente foi conseguindo prever uma série de catástrofes, de coisas desconfortáveis, e a gente foi tendo a oportunidade de desenvolver a tecnologia, as ciências humanas também, porque sem o medo do mínimo que a gente precisa para viver bem, a gente tinha tempo de usar a nossa inteligência para desenvolver teorias, novas criações. Então a gente foi tendo tempo de evoluir graças a esses avanços de ter abrigo, de ter comida, de prever catástrofes e provisões. Então a gente foi evoluindo muito legal. O problema é que agora o nosso ambiente ele ficou extremamente confortável. Eu até no livro cito a cena do Wall-E, não sei se você assistiu esse filme. Wall-E da Disney. É a do robozinho? Isso, que eles vivem num cenário apocalíptico lá. Ah, sim. Do pós-digital e tal. E é bem chocante. Esse filme, assim, eu não acredito que é para criança, porque dá depressão em adulto. Tem vários filmes que você assiste assim de criança e fala, caraca, mas chocante. Tá louco, né? Mexeu comigo. E aí eu sempre lembro do Wall-E, porque a gente migrou de um ambiente super confortável e hoje é difícil a gente entender que sim, o nosso cérebro continua o mesmo. Então a gente continua tendo medo de escassez de alimento, a gente continua tendo medo de ser atacado, a gente continua tendo várias questões aí de sobrevivência, porque o nosso cérebro não mudou, a nossa genética continua a mesma. Só que o nosso ambiente mudou radicalmente. Uma analogia legal da gente pensar é o cacto. Então, quando a gente pensa no cacto, o cacto é uma planta super desenvolvida e adaptada à região seca, quase nada de água. Ele desenvolve, tem assim, tem vários mecanismos adaptativos para não perder muita água. A folha dele é o espinho, não evapora quase nada, não perde nada e tem raízes profundas. E assim o cacto vive bem. Ele foi desenvolvido e sobrevive bem dessa maneira. Então, naquele ambiente. Eu já matei um cacto. Por quê? Na minha cabeça, planta e água. Água é bom, deixa eu regar o cacto. Eu não queria que ele morresse, achava bonitinho. Matei o cacto em uma semana. Por quê? O cacto da minha esposa também. Você matou também, não matou? E você queria matar o cacto? Não. Não. E a gente só pensa, água é bom, então mais água é melhor ainda. Só que não é assim que funciona, né? Então, o ser humano moderno, ele é um cacto que foi transplantado para uma floresta tropical. E esse excesso de umidade não combina com a natureza original do cacto. Então a gente está começando a apodrecer pelas raízes, a gente está sofrendo mesmo com esse excesso. E aí quando a gente começa a listar todos esses confortos, essas evoluções que a gente sofreu ao longo do tempo, uma das principais é a alimentação. E quando a gente pensa assim de cara, nossa, o que eu mais poderia mostrar que a gente mudou totalmente? A alimentação que a gente tem hoje em dia, se a gente voltar a 70 anos... não tem quase nada parecido. Se a gente fosse mostrar há 100 anos atrás, pegar um dos nossos ancestrais e mostrar esse esquema de alimentação, de comer o tempo inteiro, lanchinhos entre refeições. Lanchinhos expressos, né? Exato, é muita coisa. Então é um excesso, é como se fosse muita água para o cacto. E esse excesso de calorias, excesso de frequência alimentar, ele causa uma série de consequências.
E tem um estudo que ele é o meu pet study. Eu sempre cito esse estudo porque, para mim, ele é um escândalo. É um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que ele pegou os critérios para síndrome metabólica. Tá. Você vai entender a conexão. Mas ele avaliou na população dos Estados Unidos quem tinha síndrome metabólica. O que você precisa para ter síndrome metabólica? Cintura aumentada, ou seja, acúmulo de gordura na região abdominal. Você precisa ter pressão arterial alterada, ou acima de 12 de sistólica, 80 de diastólica, glicemia acima de 100. Então, tem uma série de alterações, são 5 critérios, que se você tem acima, 3 deles, 3 de 5, você tem síndrome metabólica. Tá. E aí eles tabularam na população americana quantas pessoas têm síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? Só é um conjunto de sinais e sintomas que são esses que eu estou falando. Então, você tem acúmulo de gordura na região abdominal com cintura aumentada, pressão alta, ou acima de 12 de sistólica, 80 de diastólica, ou usa remédio para tratar. Então, se sua pressão está boa, às custas de remédio, você também pontua para esse quesito. Aí, pressão, glicemia acima de 100. Vamos lá, pressão, glicemia, cintura... HDL colesterol baixo, que é o colesterol bom, e triglicérides elevado. Tá. Esses 5 critérios, se você tiver 3 deles, você já preenche como síndrome metabólica. Tá, e a síndrome metabólica, ela pode causar vários problemas. Sim, se você tem síndrome metabólica, inclusive no livro eu explico tudo sobre isso para você entender mais profundamente a raiz da questão, mas é um escândalo por quê? Porque quando você tem essas manifestações, significa que seu metabolismo está quebrado. O que é um metabolismo quebrado? A gente é flex. A gente usa glicose quando precisa e quando não tem alimento, a gente usa a nossa própria gordura corporal. Tá. Sempre foi assim. Todos os animais vivem assim. A gente é flex. Legal. Só que quando o nosso metabolismo quebra, ele para de usar as duas energias, as duas fontes de energia, facilidade de mudança. Então, por exemplo, a gente fala isso de interruptor metabólico. Você liga e desliga o interruptor. Usa a glicose, na falta de glicose, usa a gordura e o preferencial glicose porque é muito mais fácil. Então, o que acontece? Quando seu metabolismo começa a quebrar, começa a aparecer um monte de problema. Então, imagina um iceberg. Tá. Existe lá no fundo o excesso de insulina, que é o aviso que o seu metabolismo quebrou. Só que a gente só enxerga a ponta. Então, a medicina tradicional, basicamente, ela está lá acima do nível do mar. Você tem lá síndrome metabólica, glicose, pressão alta, cintura aumentada, etc. Está aqui. Você só enxerga as pontas. Certo. O que a gente aprende na faculdade? Um remédio para cada ponta. E aí o problema vai crescendo embaixo, você vai precisando associar mais medicação aqui, mais medicação aqui. Então, é basicamente um manejo medicamentoso. Mas o que a gente pode fazer para melhorar a insulina aqui embaixo? Para parar de ir para cima os problemas. Essa é uma abordagem eficaz. Total. E aí, quando a gente pensa na nossa alimentação, basicamente o que mudou de 70 anos para cá? A gente começou a comer ultraprocessados, eles começaram a ser incorporados na nossa rotina, porque eles são práticos, eles atenderam vários problemas, mas todo o ônus, né? A gente sempre precisa pensar que... Ônus e bônus. Exatamente, no ônus e bônus. Então, assim, o que acontece? O ônus dos ultraprocessados é que eles não são lidos pelo nosso cérebro como comida, eles são lidos como drogas que dão prazer imediato. Eles preenchem o critério de resolver questões práticas de tempo, só que ao mesmo tempo eles são pobres em nutriente. Ômega 3, por exemplo, não dá para pôr no ultraprocessado porque fica com cheiro ruim, estraga rápido. Os ultraprocessados precisam atender uma série de coisas que os carboidratos refinados nos ajudam, só que o preço disso a gente estimula tanto a insulina que chega uma hora que o seu corpo não consegue ler direito. E esse excesso de insulina vai crescendo as pontas do iceberg. Tá. Então, síndrome metabólica é um aviso de que o seu metabolismo quebrou e as pontas dos icebergs vão cada dia crescendo mais. Daí começa a despontar infarto, AVC, Alzheimer. Todas essas doenças crônicas, a maioria delas que a gente quer evitar, elas estão relacionadas a esse excesso de insulina, esse metabolismo quebrado, a mitocôndria que não funciona. Então, o que lá nos Estados Unidos eles fizeram? Eles tentaram ver quanto da população já tem essa manifestação. Tá. E para te falar, mind-blowing, assim, essa síndrome metabólica, só esses 5 critérios, eles são critérios muito incompletos. Tá. Mas só eles
88% da população lá Caraca. não tem saúde metabólica. 88%? 88%. É um escândalo. É por isso que eu cito bastante esse estudo, porque para mim, para vocês que são traders, a gente precisa pensar em tendência. Vocês não ficam olhando e tentando adivinhar a partir das decisões dos outros países o que vai... O Brasil sempre está atrás, né? Hoje em dia você passa dirigindo, você vê as principais empresas, as indústrias de alimentos ultraprocessados, todas estão vindo para cá. Né? Parece os blocos dos Estados Unidos, a gente já está imitando tudo. Nas estradas, agora a gente vê Starbucks, Pizza Hut, McDonald's, Burger King, está tudo vindo para cá. Então, assim, a tendência, a gente tem que ser esperto com tendência. Se 88% da população norte-americana está doente, com o metabolismo quebrado, só 12% é saudável, com um critério ruim, porque esse critério não é bom, tá? Ele só resolve um problema prático porque é o mais aceito para quem aprendeu nas faculdades tradicionais e ainda não deu download da versão atual do que é uma saúde metabólica. Mas, basicamente, assim, é só raciocinar com inteligência. Se 88% da população está com o metabolismo quebrado, o que a gente precisa fazer de diferente para não atender essa tendência? Sim. A gente não tem dinheiro no Brasil para fazer estudo de qualidade para falar, olha, no Brasil tem 60%. Dá para ter uma ideia pela tendência de aumento de obesidade. Então, por inteligência, dá para ver. Lembrando que a obesidade é só uma das pontas do iceberg. E, normalmente, em política pública, qual que é o enfoque? Obesidade é o grande problema. Não, obesidade ela está aqui, ó, mais uma ponta do iceberg. O problemão está aqui embaixo. E tem várias coisas que pioram esse problema, que é gasolina na fogueira. Então, assim, a alimentação é um dos principais, por isso que a gente precisa entender. E aí, essa volta inteira que eu dei para falar como que a gente faz para melhorar a nossa saúde. Então, o primeiro passo é melhorar a nossa alimentação. É um dos primeiros passos bem eficientes. Perfeito. Só que é desconfortável. Sim. E aí, ao longo desse tempo, o que foi me frustrando? A informação não é o suficiente. Não muda o hábito da pessoa, muitas vezes. Total. Porque tem a ver com o efeito químico que esses alimentos causam. No nosso cérebro em graus diferentes. Então, assim, é muito desconfortável você abrir mão de um prazer. E do mesmo jeito que a gente considera fazer compras um prazer, assistir Netflix, um episódio grudado no outro, é um prazer ficar no sofá, eu ainda faço isso. Mas é muito importante entender o que é prazer e o que é felicidade. Se você não consegue separar, você não consegue entender que, assim, excesso de prazer tem um custo. Então, transportando para outros assuntos que não sejam alimentação e exercício físico, é muito fácil entender. Então, por exemplo, num casamento estável, você pode até ter pensamentos de, poxa, eu cobicei a esposa do próximo. Agora, você tem total noção que se você for atender só o seu prazer, você não vai ter um casamento estável, uma família e tal. Total. Então, são coisas fáceis de entender quando a gente fala de relacionamento. Agora, quando a gente transporta para prazer com alimento, com outras drogas de recreação, né? Álcool, e até o trading, né? Quando a gente pensa em vício em jogo, eu que sou ignorante na área, eu acho super parecido o day trade com a emoção dos jogos. É assim, eu costumo dizer para os meus alunos, até falando sobre o lance do prazer, todo excesso esconde uma falta. Exatamente. Então, vamos trazer um exemplo. Todo excesso de informação que eu imputo na minha tela esconde a falta de confiança e de segurança que eu tenho em mim mesmo. Todo excesso da necessidade de estar em uma operação só por estar, sem um critério racional para aquilo, sem uma limitação de risco, esconde uma falta. O que você está buscando com esse excesso? Então é patologia de vício. E é isso que você está trazendo, né? A alimentação, ela não que seja necessariamente compulsiva, mas ela é descontrolada, que pode se tornar compulsiva, que é um extremo acima do descontrole, correto? Exatamente isso. E é em diferentes graus, e a gente precisa separar o que é comer para se alimentar do que é comer para ter prazer. Porque o que eu vejo é que hoje em dia é tudo tão bagunçado, a gente tem o alimento como uma droga facilmente reconhecida, e a gente tem muitas causas de estresse
no dia a dia, que inclusive a gente baixou o sarrafo para o que é considerado estressante, então a gente iguala um trânsito na porta da escola com um problema no trabalho, etc. E tudo é motivo para eu mereço, né? E aí a droga mais aceita socialmente é a comida. E hoje em dia é muito fácil, né? Pensa que antigamente você queria um bolo, você fazia... A droga mais aceita, essa é pesada, hein? É pesado e pior que é super verdade. Sim. Porque... na linha dos por exemplo, você está ultraprocessados. cansado, estressado, eu vou lá, vou comer uma bomba de chocolate. Caraca. Eu mereço. Cara, você merece, às vezes você merece mesmo. Agora, quão estressante você acha que a sua vida é? Quantas vezes por dia você se permite porque merece, porque se sente fragilizado por ter sido submetido a uma situação de estresse? Faz total sentido. Exato. Então, assim, não é só a comida, obviamente, né? Tanto que no meu livro eu nem fico só, tem um capítulo sobre alimentação, só que é mais o conceito de entender que o nosso ambiente está extremamente confortável para tudo. Quando você começa a olhar a facilidade que a gente tem com obter informações, é tão fácil que hoje em dia a gente precisa ser grato, em primeiro lugar, falar, poxa, que maravilha, né? Eu estava falando para minha filha o que era a Barça. A enciclopédia. Eu falei, nossa, a gente assim procurava e dava um prazer enorme abrir e achar 4 linhas sobre um assunto que eu queria. Hoje em dia a gente tem um mundo na mão em poucos segundos. Verdade. Só que o ônus disso é assim, a gente fica extremamente intolerante, impaciente e mal agradecido também com os dados, porque apesar dessa facilidade de informação, a mesma coisa com música. Eu vivo fazendo sermões com eles no carro, contando como era no passado, para ouvir uma música que eu queria. Eu era da época, tenho 41, época de ouvir o rádio, os melhores da semana, para sair correndo, apertar o rec play e gravar a música. Para conseguir ouvir mais vezes. Exato, aí a minha filha ficou assim, foi difícil para ela visualizar o que era você ouvir várias vezes a mesma música antes de sair o lançamento no CD. Eu era da época da fita. Então, assim, a gente tem que perceber essa evolução, só que o excesso dela não necessariamente significa que a gente está melhor. Porque hoje em dia as pessoas não ouvem música até o fim. A qualidade das músicas é ruim. Apesar de ter muitas boas, a qualidade está cada dia pior. Pelo menos eu sou super ranzinza com música nova. Sim, e aí, assim, esse excesso, ele não é ótimo. A gente aproveita menos música, a gente senta menos para ouvir, porque qualquer coisa as pessoas usam como barulho para colocar lá. E aí a gente para de valorizar algo de qualidade. E às vezes só escuta pelo som e não percebe a letra, por exemplo. Exato. Não é curtir cada acorde de ouvir e falar, meu, olha que maravilhosa essa estrofe e tal. Então, são várias coisas que hoje em dia a gente tem muito, muito fácil e não dá valor. A gente ainda, eu acho, eu estou me incluindo na mesma idade, porque eu acho que é meio parecido. Eu vou fazer 38. Você é mais novo. Está na mesma linha. Mas é a mesma linha ainda, eu acho que é a mesma geração. Meu irmão tem 30 e poucos também, então... a gente ainda é essa geração que passou por uma parte antiga e consegue ainda valorizar, só que os nossos filhos, eles não têm essa falta para poder valorizar o excesso. Sim. Então, eu acho que é muito importante a gente sempre voltar para o passado, porque a gente perde um pouco a perspectiva quando a gente fica nadando nesses excessos. É excesso de informação, excesso de facilidade com tecnologia, agora inteligência artificial. A gente, toda vez que eu uso e acho incrível, ao mesmo tempo eu penso assim, como eu vou fazer um uso inteligente para não emburrecer? Para usar ao meu favor sem atrofiar o meu cérebro. Porque tudo que você deixa de usar, para de funcionar. O metabolismo é assim. Então, aquela história que eu falei do interruptor para glicose, para gordura, esses nossos hábitos de comer várias vezes por dia, dormir cada dia mais tarde, usar a comida como eu mereço até tarde. Então, você pede um fast food porque merece, porque trabalhou até tarde. Aí, de manhã, você acorda cedo e quer comer alguma coisa. Esse excesso vai deixando o seu metabolismo enferrujado. É o excesso de ficar ligado no de glicose, ele para de lembrar como é que queima a gordura direito. Então, assim, entender o mundo que a gente vive, sendo grato e com cuidado, a gente consegue dar um passo para trás, valorizar como era difícil antes e buscar esse desconforto de propósito. Então, a ciência do desconforto é justamente assim, é um movimento que primeiro você precisa mudar a sua mentalidade
sobre como que a gente está vivendo. Então, assim, não é tudo estressante. Você não merece o tempo inteiro. Tem dias difíceis, tudo bem, eles vão te construir, te deixar mais forte para o futuro. Então, assim, é importante a gente medir o tempo inteiro, ficar no radar, o quanto que você está sendo mal agradecido e está abusando do excesso. Exatamente. E como que essa gratificação instantânea atua no sistema nervoso central, faz com que a gente perca a nossa capacidade, muitas vezes, de foco, de concentração, de resiliência, né? Parafraseando o Taleb, né? Antifragilidade e tudo mais. Como que atua? Então, imagina uma gangorra e a gente tem o prazer e a dor. Tá. E quando a gente busca prazer demais, essa gangorra fica super desequilibrada e os nossos neurônios, eles têm mecanismos de proteção para não afundar no excesso. Então, esse excesso de dopamina, ele acaba desequilibrando essa balança e ele, inclusive, acaba interferindo na nossa capacidade de ter felicidade. Porque prazer e felicidade, um atrapalha o outro muitas vezes, né? Uhum. Então, nesses mecanismos de proteção, quando é muita dopamina o tempo inteiro, a gente tem morte neuronal. Então, pode pensar que qualquer comportamento aditivo, chega uma hora que existe o fenômeno da tolerância. Então, isso vale para tudo. Comecei a ganhar muito dinheiro. E aí, me divirto comprando várias coisas legais. Chega uma hora que eu não sinto prazer com mais nada. O mesmo prazer que sentia no começo. Exatamente. E aí você fica buscando o mesmo prazer do começo. Comprando uma coisa que hoje em dia você acha boba, você não consegue achar com coisas muito maiores, em escala muito maior. Isso vale para comida também. Muitas vezes, por exemplo, a gente pega um popstar aí, né? Veio de baixo, aí começa a crescer, aí começa a ter poder de ter acesso a tudo. Chega uma hora que a pessoa tem acesso a tudo, que ela começa o quê? Vício, drogas, etc. Exatamente. E começa a se perder. É esse? É exatamente isso, tá? E é lógico que é em escala diferente, sim, porque não dá para comparar. Pode falar isso no YouTube, que eu acho que eles... não, mas... Essas drogas, eu já caí uma vez ao vivo porque eu comparei. Depois eu não sei se eu vou falar, porque corre o risco do YouTube barrar também. Mas enfim, não dá para comparar na mesma proporção, mas é esse movimento, excesso de estímulo, o nosso corpo se protege, diminuindo o que você sente a respeito. Então, é aquela busca pelo prazer inicial e cada dia ele vai diminuindo. Então, a gente precisa entender, até quando você gosta muito de uma coisa, é bom você não ter demais dela, para sempre ser incrível. Caraca, legal isso, hein? É legal, porque é um jeito de você continuar sendo feliz com seus pequenos prazeres. Então, vinho, por exemplo, eu adoro beber vinho bom. Mas eu faço questão de não beber todo dia, mesmo que eu puder. Minha adega tá lá linda, a gente trabalha muito bem com ela. Ela tá sempre bonita, cheia de coisas boas. Mas assim, para eu continuar gostando, eu vou sempre usar o meu ritual de olhar a cor do vinho, de cheirar, de tentar adivinhar os aromas possíveis. Então, é um jeito de transformar um prazer num negócio com atenção plena. Então, eu presto atenção. Que você tem controle sobre ele, não ele sobre você. Exatamente. E o acesso é uma grande questão, que aí entra na questão política mesmo. Porque, por exemplo, chocolate. Antigamente era super difícil o acesso. Tá. Depois criaram as versões ao leite Baratex, quando a gente olha a composição, lá nem tem, aroma, chocolate, sabor, chocolate, só tem gordura hidrogenada e tal. Esse acesso ficou tão fácil que hoje em dia é bem mais barato se comprar um chocolate de baixa qualidade do que comprar uma fruta. Sim. Que é um contrassenso, mas é o que está acontecendo, tanto que a gente está vivendo o que está vivendo. Então, assim, esse excesso de acesso de baixa qualidade é o mais, só que com pior qualidade. É exatamente esse problema que a gente usa em tudo. Então, é muito desse movimento de entender que, assim, precisa limitar o acesso. Então, uma forma melhor de lidar com o chocolate. Não, eu não como porcaria de baixa qualidade, sabor chocolate. Eu como cacau acima de 75%, 80%. E, é mais caro, óbvio. Tem cacau, óbvio. É raro, Exato. Vamos comer. Mas aí eu não vou poder comer todo dia. Ótimo, porque não era para comer. E é igual o bolo, que eu ia dar o exemplo. Antigamente, você queria um bolo, tinha que fazer o bolo. Esperava o fim de semana. Esperava ficar pronto, ver. Tem até o livro da francesa, As Crianças Francesas Não Fazem Manha, que uma das coisas que a mãe faz com a filha francesa é fazer o bolo de manhã, no domingo, deixar lá no display e só comer lá para as 4 da tarde. Porque a criança fez o bolo,
Ela aprendeu que demora um tempo e ela aprendeu a esperar para comer. Se a gente continuasse lidando com sobremesa desse jeito, não ia ser tão fácil. Então, imagina que você está lá, nossa, eu como doce todo dia, beleza. E se toda vez que você quisesse comer um doce, você tivesse que fazer esse doce? Tirando os chefes de cozinha, que são um caso à parte, uma dificuldade a mais. Mas entende que limitar o acesso é um jeito muito bom de limitar a quantidade de prazer que você precisa ter. E precisa partir de você. Construir um ambiente que favoreça a mudança do que você quer. Então, por isso que toda vez que eu estou falando de qualquer estratégia inteligente para melhorar a saúde, não tem como não voltar para refazer o mapa mental. A mentalidade, ela é o alicerce que vai fazer um plano individualizado que faça sentido para a pessoa buscar, sem sofrer, sem se sentir fragilizada, de como que eu vou melhorar o meu ambiente para parar de ter acesso a comida de baixa qualidade, a excesso de bebida alcoólica, a excesso de tela. Tudo isso tem um pedágio cobrado na nossa saúde. Deixa eu até te falar uma coisa importante em cima disso que você falou, do bolo. Eu costumo dizer isso para os meus alunos, né? Falo assim, a gente vive numa geração hoje que as pessoas elas querem comer o bolo, mas elas não querem fazer o bolo. Então, trazendo isso para o trade. A gente vê muita gente buscando pelo resultado rápido, expresso, imediato, Ctrl+C, Ctrl+V. Elas não querem estudar para se desenvolver e se tornarem traders independentes. Eu não vou falar de maneira generalista, mas boa parte das pessoas, a gente está vendo esse padrão comportamental. A profissão trader, por exemplo, é uma profissão de alta performance, porque requer um equilíbrio muito grande entre técnica e emocional. É pura gestão emocional, Maíra. Que legal. E para isso você precisa pagar um preço. Poxa, o quanto você estudou para se tornar PhD no assunto, e a gente estava conversando, né, o quanto que você se desdobrou junto da sua família para poder escrever um livro com essa amplitude de informação, né? Então, as pessoas, de maneira, sem ser generalista, mas muita gente, né, está, justamente por conta disso tudo que a gente está conversando, buscando pelo resultado rápido, fácil, expresso, e isso de fato está adoecendo a população. Né? É exatamente sobre isso que você discorre nesse livro, que vai muito além da alimentação, é comportamental, né? Sim, é buscar os hacks. Exato. Então, hoje em dia tem um termo para medicina dos biohackers. Total. Eu não sou muito fã desse... Tem muita gente legal e várias coisas do que eu falo aqui, os biohackers adoram. Mas assim, o termo biohacker me irrita um pouco justamente por isso. Porque essa tendência de, não, fazer o caminho certo é desconfortável, eu quero cortar o caminho. Tem uma tendência lá do Instagram, acho que ano passado ou retrasado, que era uma modinha que ficava... um trecho de uma música, Let's Skip to the Good Part. Não sei se você viu alguma coisa desse tipo, mas ele mostra uma pessoa no começo e direto para a parte final para ter os louros. Então, assim, esse comportamento do imediatismo, a gente ficou mimado por conta desse excesso de tecnologia que nos trouxe resultados muito imediatos, mas o trabalho por trás, quem pulou isso, não consegue ter inteligência emocional para lidar nem com o resultado, nem se ele vier bom. Total, né? Total. Essa experiência de passar os perrengues, os desconfortos, de pegar um livro difícil. Você pega um livro difícil, poxa, tem hora que você fala, nossa, eu preciso parar um pouco para relaxar, porque tá difícil demais. Só que vale super a pena, é igual escalada, né? Você escala um monte super difícil, chega uma hora que você quer lá desistir, mas você fala, não, eu tenho uma meta, eu quero chegar. Quando você chega e vê aquela vista lá em cima, valeu super a pena, só que é o preço que você precisa pagar. E as pessoas querem hoje em dia só ter o resultado final sem pagar o preço da escalada que é necessária para te formar como uma pessoa que... E não sabe por que não consegue sustentar o resultado. Exatamente. É porque falta base, falta ter trilhado a jornada, né? E essa parte eu imagino que para trader como deve fazer falta, porque nas outras profissões também, né? A gente está todo mundo sofrendo igual. Pular, não ler. Você quer que o computador faça por você, e eu digo assim, com os meus filhos pequenos, o básico não está sendo feito. Então, as pessoas que se preocupam minimamente em fazer um bom trabalho, o certinho lá, o quadradinho, faz a sua parte bem feita,
essas pessoas vão, assim, deslanchar no futuro, porque é uma falta de capacidade. Não existe. Porque se você fizer o básico bem feito, concordo plenamente, você já se destaca. Exatamente, com uma preocupação, né? A preocupação em falar assim, poxa, o que eu estou fazendo é um bom trabalho, eu tenho orgulho disso, eu vou ajudar as pessoas, eu só estou querendo chegar lá mais rápido, né? Porque não adianta nada. Essas medicações para emagrecimento, estava conversando com um paciente disso, porque eu prescrevo todas elas, o Ozempic, o tirzepatide, o Mounjaro, tal. Elas são muito, muito boas e revolucionárias para diabetes, então elas são incríveis. Agora, o que acontece? Existe o mau uso dela. A gente só vê o mau uso dela, basicamente, fora do consultório, né? É muito fácil para um médico, o paciente chega, você prescreve a caneta e manda ele embora. Por quê? Vai ter lá o efeito, o paciente vai perder o apetite, vai regular os hormônios da saciedade, tal. Só que o paciente não aprendeu nada. Oi? Grelina, o hormônio da... É o GLP-1, que é um hormônio intestinal. Tá. O tirzepatide, o Mounjaro são 2, o GIP e o GLP-1. Tá. O Ozempic, que é menos potente, ele é o GLP-1. Mas o hormônio relacionado à fome é grelina, grelina, isso mesmo, E aí o que acontece é que com esses hormônios intestinais, a gente regula melhor o apetite e tal. O problema é que a dose é uma questão, tem pacientes que não aguentam por conta dos efeitos colaterais e abandonam o tratamento. Esses pacientes que começaram a usar a caneta, achando que a caneta é a salvação, e não mudaram nada do comportamento, eles não sabem lidar nem com os efeitos colaterais e nem usar a caneta entendendo que ela é um adjuvante do tratamento, ela não é a solução do tratamento. E isso gera reganho de peso, até pacientes, poxa, baita investimento e reganhei todo o peso. É lógico, você mudou o seu comportamento? Não, então não adianta. No consultório, eu não deixo de prescrever, só que eu prescrevo num framing que, assim, primeiro o paciente tenta sozinho. Tem muitas dessas patologias, lembra do iceberg? Quanto maior a sua resistência insulínica, maior a bagunça metabólica em regular o seu apetite pelo cérebro. Então, assim, essas canetas ajudam muito, só que você precisa entender que elas não são o fim. Elas são um meio para te ajudar a fazer o que você precisa fazer, que é diminuir o consumo de carboidrato. Imagina aquela pirâmide alimentar. Você precisa diminuir o consumo de carboidrato para parar de estimular a insulina o tempo inteiro. Precisa diminuir açúcar. Precisa parar de beber suco. Precisa parar de beber álcool. E isso vai te ajudar a fazer um desconforto no seu metabolismo para ele começar a funcionar queimando a sua própria gordura. Certo. E essas canetas ajudam muito quando você usa no contexto com essa mentalidade ajustada. De ajustar isso aqui ela primeiro. Não vai resolver o problema para mim. Ela vai me ajudar a fazer o que eu entendi que eu tenho que fazer. Esse desconforto. Entende? Então, tem jeitos e jeitos de usar a medicação. Eu não sou... Tem muita gente que confunde. Hoje em dia é tudo polarizado que até cansa, né? A médica fala de integrativo, então ela não usa remédio. Eu uso, eu prescrevo remédio. Só que eu prescrevo numa mentalidade de que ele vai ajudar o paciente a fazer o que ele precisa fazer. Tem determinados momentos que ele entra. Então, essa história de querer o hack, vou usar a caneta... A caneta não vai resolver o seu problema. Agora, se você usar ela ao seu favor, ela pode ser que seja bem indicada e faça o serviço. Te ajude a conseguir o resultado. Só que é questão de mentalidade. Você tem que ter a mentalidade ajustada. Assim, não tem como ter um resultado se você não estiver disposto a algum tipo de desconforto, né? Isso não é novo, né? Quando a gente pensa, estoicismo, vem lá, Grécia Antiga, Roma, né? Essas questões de lidar... Exato, e assim, lidar com prazer sempre foi uma questão, né? Um equilíbrio. Esse equilíbrio que é muito difícil, porque o nosso cérebro quer uma coisa para a sobrevivência e a gente tem um ambiente que está cada dia mais tentador, com menos obstáculo. Eu acho que a grande questão aí é o obstáculo. Antes a gente tinha muitos obstáculos. Então, por exemplo, você queria ver um filme. Na época que começou a surgir, você ia até o cinema, você esperava, tinha pré-estreia. Você ficava na fila da bilheteria. Hoje em dia, a gente cortou todos os desconfortos, tudo. Aí a gente para de assim, valorizar, né? E quando ia na locadora, e aí tinha um lançamento. Aí você ia lá, caraca, alguém já alugou, nossa, lista de Chegava desesperado e tava lá. Aí às vezes tinha uma pessoa lá perto, você via assim, você já pegava, opa, peraí. Exato, e a gente valorizava, né? E assim, eu gosto de falar isso, só que sempre quando eu falo desse tipo de coisa, de como era no passado, fica parecendo aquela velha rabugenta saudosista. Eu não queria voltar, eu me divirto muito com o mundo atual, mas eu acho que entender e sempre lembrar de como era antes, me faz ser grata
E me faz tomar cuidado também. Fala, poxa, isso é muito bom, mas não dá. Usar com sabedoria. Exatamente. Com sabedoria. Deixa eu te perguntar uma coisa, só que antes deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tá curtindo? Porque eu tô curtindo demais, tô aprendendo muito. Faz o seguinte, aperta no like, se inscreva no canal do Gamecast e compartilha. Pega o link desse episódio, manda pra frente. Isso aqui é um papo que é pra vida, tá? Então manda pra frente, alimenta a corrente do bem. E deixa o seu comentário aí, que a gente gosta, né? De saber o comentário, de que você está aprendendo no episódio e tudo mais. Estratégia para a gente conseguir lidar com essa situação toda sem a necessidade do uso do remédio num primeiro momento. Jejum intermitente é uma boa estratégia? É para todo mundo? Para quem é? Jejum intermitente, o conceito é importante estabelecer pensando nesse framing da mentalidade que a gente está falando. Então, o que a gente pode fazer para um ambiente que você está entendendo que você está abusando? É excesso. Pensa na gangorra do cérebro, excesso de prazer, a gangorra desce e fica lá. Como que você pode fazer para arrumar essa gangorra? É a abstinência. É para sempre? Não. Só que um período de abstinência te faz regular melhor a química do seu cérebro e voltar a valorizar. Então imagina, você viaja para, sei lá, um lugar onde não tem arroz e feijão. Uhum. Eu gosto de... As crianças, quando voltam super felizes comendo arroz e feijão. Elas ficaram um tempão comendo arroz e feijão todo dia. Tá. Aí vão viajar, acham a comida fora maravilhosa. Aí quando volta, de repente o arroz e feijão tem um sabor incrível. Incrível. Então assim, a abstinência te faz resetar uma boa parte da química cerebral. Então se você sabe que está fazendo excesso de tela, uma abstinência completa de telas, momentos de desconexão planejados, inclusive por isso que esses retreats super chiques ao redor do mundo estão fazendo cada dia mais sucesso, porque são lugares que você paga bastante para se desconectar de propósito, e é um lugar marcado, e isso é incrível para o cérebro. É regulação dopaminérgica. Exatamente, é o jejum de dopamina. E o jejum de alimentos nada mais é do que mais um jejum de dopamina, porque se a sua alimentação é baseada em comida ultraprocessada, você nada mais está fazendo do que expor o seu corpo a períodos sem entrada de dopamina pelo prazer dos alimentos ultraprocessados ou muito açúcar e 0 calorias mesmo. Então você está expondo o seu corpo a uma determinada carga de estresse que vai ser o suficiente para fazer o seu metabolismo, se vira, galera, acabou aqui a entrada de glicose fácil dos alimentos, vamos pegar os nossos estoques e começar a queimar. Primeiro glicose, depois gordura. E o nosso corpo, ele foi feito para poupar energia, para gastar o mínimo possível para a gente sobreviver. Então, assim, a gente não vai querer queimar gordura, que é um processo muito mais caro, metabolicamente falando, se tiver glicose sobrando o tempo inteiro. Então, esse movimento de forçar o metabolismo, o jejum é isso, ele é um estresse que causa mudanças metabólicas para o seu corpo sair do modo alimentação para o modo resiliência e estresse. E essas vias, quando a gente desliga a sinalização de nutriente, a gente está ativando vias de sobrevivência. E tem muitos benefícios mentais também. Total. Então, por isso que começar o jejum é desconfortável. Ai, mas eu adoro pãozinho. Tudo bem, pãozinho é gostoso mesmo. Agora, esse estresse inicial, você pode se sentir pior no começo, só que depois você sente uma estabilidade como que eu posso dizer de um jeito fácil? Pensa que cada vez que você come um pãozinho com geleia, um café com açúcar, um suco, você está fazendo uma carga gigantesca de glicose e aí o seu corpo é obrigado a liberar um monte de insulina para lidar com esse excesso de glicose, porque não pode ficar com muito açúcar circulante. Só que, imagina que é uma montanha russa, porque foi um monte de açúcar. Imagina que você está lá na viagem comendo um café da manhã cheio de donut, panqueca com calda de chocolate. É uma montanha russa de açúcar que depois você vai ter uma queda rápida. E isso no cérebro desencadeia estresse, aumenta cortisol e te deixa mais ansioso. Então, o começo do seu dia com muito açúcar, você vai ter uma queda no meio da manhã, vai te dar fome, aí você come, aí você chega para o almoço faminto com mais uma queda, aí no meio da tarde dá fome de novo. Então, para sair desse ciclo de queda subida aí, exatamente, né?
Quando a gente sai desse ciclo, a gente sente mais estabilidade e muitos pacientes percebem melhora de performance mental, de menos ansiosos, cognição, foco. Eu sou adepto e eu comprovo tudo isso. E você sentiu dificuldade no começo? Total. Muita dificuldade no começo, aí depois eu fui percebendo exatamente esses benefícios. Uma das coisas que eu percebi claramente foi foco cognitivo mesmo, disposição energética para treinar. E aí depois eu fui aumentando cada vez mais o período de jejum. Então hoje, uma vez na semana, em alguns momentos, né? Tem momentos que eu adoto o jejum com mais frequência, outros momentos eu tiro um pouco, depois eu volto de novo. Então quando eu estou num processo de booking para ganhar um pouco mais de peso, eu tiro o jejum. Aí eu estou no processo de dar uma regulada no percentual de gordura, eu coloco o jejum de novo. Só que não só para essa estratégia física, mas mental, de lidar melhor com essa gestão emocional, gestão das emoções. E aí às vezes eu faço 24 horas uma vez na semana, o que é meio que natural, que eu já acostumei, é o de 12 horas. Né? Sim, porque que é o maravilhoso para a saúde. Quando me perguntam qual que é o mínimo, 12 horas é perfeito. Metade do dia em estado alimentado, metade do dia em silêncio, em jejum, deixando o seu corpo reformar o que precisa ser reformado e faxinar, né? Tem um termo médico para isso que é autofagia, que é a própria limpeza. 12 horas já começa a acontecer a autofagia? Não, 12 horas é pouco, dependendo da sua alimentação, né? A autofagia não é um processo liga e desliga, ele é mais um dimmer do que um interruptor. Explica pra gente o que é autofagia. A autofagia é o nosso processo natural de limpeza celular. Então, quando a gente tem uma célula, dentro da nossa célula tem vários mini órgãos, que a gente chama de organelas. Essas organelas, conforme elas trabalham muito, como qualquer pecinha de qualquer coisa que a gente tem eletrônica, chega uma hora que de tanto trabalhar elas sofrem desgaste, oxidação, enferrujando. Viver é enferrujar. O oxigênio vai oxidando e vai envelhecendo as peças dentro das nossas células. Viver, enferrujar. E daí, conforme elas estão velhas, a gente tem a opção de reformar ou de digerir, matar essa célula e reaproveitar a proteína dela para outra coisa. A autofagia é esse processo de identificar o que não está funcionando direito. Você vai lá, coloca uma etiqueta e aí uma outra mini organela sua vai lá, os lisossomos vão lá, englobam e digerem. Autodigestão celular. Então, a autofagia é comer a si mesmo, mas não é ruim. É bom. A gente vai trocando peças. Pensa num carro. Seu carro tá com um problema lá no freio. Eu sou tão ruim de carro que eu capaz do exemplo ficar ruim. O seu freio não está bom. Você vai trocar o carro inteiro? Não. Você vai lá, faz um check-up e troca o freio. De freio. Exatamente. A pastilha do freio, obrigada. Então, assim, essa troca de peças, o nosso corpo tem uma programação para identificar o que está ruim, vai lá e reforma. Legal. Não precisa matar a célula toda, às vezes precisa. E o câncer é justamente uma deficiência nesse sistema imunológico em identificar as células que não estão funcionando direito, estão replicando estranho e tal. Então, assim, a autofagia é o processo de autolimpeza. A falta dela aumenta muito vários tipos de doenças crônicas degenerativas. Então, Alzheimer, por exemplo, a gente vê que é uma deficiência de autofagia no cérebro. Tem várias vias que levam ao Alzheimer. Não é uma coisa simples e quem fala que é simples está mentindo. Mas a gente vê que o cérebro é um órgão muito dependente de autofagia. O fígado é outro também. Então, permitir que o seu corpo entre no modo autolimpeza e fique eficiente em tirar o que não está funcionando é muito importante, é um equilíbrio. E a gente perdeu esse equilíbrio com esses hábitos modernos, porque a gente dorme pouco, a gente quando tem um sono profundo e reparador e está longe de alimentos, a gente aumenta a expressão da autofagia. Ela é um dimmer. Então, muita comida desliga a autofagia. Períodos longe da alimentação, de comida, a gente desliga os sensores de alimento e permite que o dimmer da autofagia seja equilibrado para mais. Tem poucos estudos em humanos testando a hora, assim, quantas horas eu preciso de jejum para ativar a autofagia? Não dá para responder fácil, porque depende do que você comeu na última refeição. Então, você come uma comida com muito açúcar, vai demorar para a sua insulina baixar, para os sensores desligarem e a autofagia poder aumentar a expressão dela. Então entende que depende de uma série de fatores.
Mas tem estudos já em humanos que até 18 horas a gente já começa, 16, 18 horas a gente já começa a aumentar a expressão da autofagia, sendo que acredita-se que o máximo aí são 3 dias, que você consegue o máximo de resultado. Eu fiz em 3 dias, foi Você tenso. já fez um jejum de 3 dias? Que legal. Foi tenso. Difícil, né? Primeiro dia me sentiu super-herói. Segundo dia já deu um rebote, assim, da metade para o final do dia. Na primeira metade do dia, legal. Da metade para o final deu um rebote. Aí o terceiro dia eu acordei uma máquina. Da metade para o final eu fiquei mal. Só que sabe o que rolou? Que eu percebi? Eu comecei a pensar demais que estava acabando. Ah, entendi. Aí eu já tinha colocado na cabeça que eu ia fazer de 3 dias. Sei. Aí eu comecei a pensar demais que estava acabando e o meu corpo foi, sabe, tipo... mas eu terminei e, assim, foi totalmente gratificante. Foi uma baita de uma experiência. Né? Sim, é muito legal pensar como esses desafios físicos trazem reflexão, né? Por isso que o jejum é uma prática ancestral e ele era muito usado, ainda é, por muitas religiões. Espiritual, né? Exato, porque a conexão cerebral, quando você está abstinente de qualquer estímulo de alimentos, você consegue ter essa percepção do aumento quando a gente queima gordura, aumentam as cetonas. E os corpos cetônicos, eles são adorados pelos neurônios, né? A gente sente uma clareza mental com esse aumento dos corpos cetônicos circulantes. Então, é um processo bem interessante. Esse produto da queima de gordura, porque lembrando que a gente é flex, não é só para dar energia. Ele tem propriedades anti-inflamatórias, que estão sendo estudadas agora, os corpos cetônicos, justamente o efeito do benefício de dieta cetogênica, da prática do jejum intermitente, para essas doenças que precisam desinflamar, doenças quentes que a gente esfria. Então, processos inflamatórios, doenças inflamatórias crônicas, uma forma da gente dar um reset no metabolismo é justamente colocar essas práticas de estresse mesmo. Então, é tudo uma questão de enxergar. O Taleb, com o livro dele, com o Antifrágil, é um livro incrível, que assim... Clássico. A ideia do meu livro surgiu quando eu li o Antifrágil. Porque é incrível, né? Genial. Sim. Ele fala justamente desse uso do estresse para melhorar. No caso, a parte que mais me interessou foi o ser humano mesmo, porque é muito claro, né? Todo mundo entende um pouco do conceito de o que não te mata te deixa mais forte e que a dose faz o veneno. Então, o jejum também, que você me perguntou, é para todo mundo? Não é para todo mundo, porque ele é um estresse. Ele é muito parecido com o exercício físico. Ninguém chega na academia no primeiro dia, depois de passar uma década sedentário, querendo empurrar 100 quilos no leg press. Perfeito. A gente vai ter um plano de adaptação, porque quando a gente compara jejum com exercício, fica fácil entender que não é para todo mundo. A dose depende do quanto o seu metabolismo é capaz de aguentar esse estresse sem te deixar perder a performance. Então, a dose é uma arte, depende muito. Então, pessoas muito frágeis, muito idosos ou crianças muito jovens. Na verdade, assim, criança, hoje em dia, por conta da obesidade, o jejum está sendo estudado para adolescentes. Mas, basicamente, quando a gente olha os ancestrais, a prática do jejum poupava os idosos, os muito frágeis, muito enfermos, e as crianças, mulheres, gestantes e lactantes, né? Então, mulher pode, mas se tiver gestante ou amamentando, não. Então, essas populações, a gente, desde a época ancestral, poupava da prática do jejum. Mas para todas as outras, uma dose ou outra de jejum pode ser aquela pitadinha de estresse necessário para melhorar a saúde. O desconforto que leva à saúde. Exatamente. É uma questão de entender que qualquer atividade desconfortável é um estresse que vai te deixar forte, dependendo da dose. E dosar é uma arte, né? Porque tem pessoas que também migram do 880 e elas ficam viciadas em desconforto e sentir dor. E daí são as pessoas que abusam com overtraining, aí elas vão ter fratura de estresse, elas vão ficar muito doentes, o sistema imune não aguenta tanto o exercício, jejum demais, restrição calórica demais. Dá para abusar de excesso de falta de vários jeitos possíveis. Burnout, por exemplo. Exatamente. Então, uma pessoa com burnout, você não vai sugerir que, além de todo o estresse emocional que ela esteja passando, você vai botar lá um monte de jejum e mandar ela treinar para um Ironman.
né? Não faz sentido, mas as pessoas acham que existe receita de bolo para tudo. Esse jejum é bom, vou fazer. Então, precisa ter essa noção de todas essas estratégias de estresse. Então, sauna, banho frio, jejum intermitente, exercício físico, são maravilhosos para a saúde. E quando a gente estuda com um microscópio lá, bota um zoom, eles têm várias vias coincidentes. Eles se sobrepõem. Então, várias vias de estresse ativadas pelo calor também são ativadas no jejum, também são ativadas no exercício. Então, você não precisa de todas. Dá para mesclar. Então, Sim. Tem épocas, igual você mesmo falou, você usa o jejum, pelo que eu vi, com inteligência, né? Você usa com estratégia em períodos. Sim. Então, é um jeito inteligente de colocar e tirar estresse estrategicamente. Enxergar todas essas coisas como um estresse, entender a mentalidade do que é estresse e que estresse é bom, nem sempre é ruim. Excelente, né? Muito bom. Tem uma questão de entender conceitos errados sobre estresse, que faz muita diferença. Eu vou usar um exemplo corporativo para o seu. Tem um estudo de uma pesquisadora que chama Alia Crum. Ela usou, na crise de 2008 lá nos Estados Unidos, ela pegou funcionários de um banco. Tá. Eu acho que, assim, não é um banco famoso, então eu não vou passar vergonha por não lembrar o nome do banco. É uma sigla de 3 letras, mas que de 0% conhecida, pelo menos por mim. Tá. Aí ela pegou metade dos funcionários e colocou vídeos. Assim, o total foram, acho que 3 sessões de vídeos, que deve ter dado 90 minutos, falando sobre o estresse, em semanas diferentes. E aí, o outro grupo não teve nenhuma instrução, eles só pegaram e mediram marcadores de performance no trabalho, sensação de ansiedade, de lidar com o estresse, a parte mental de lidar com situações estressantes, e eles também avaliaram questões físicas de estresse, que é excesso de dor de cabeça, dores nos ombros, dor no corpo e sensação de fadiga. Então, eles mediram inicialmente isso, eles pegaram metade dos funcionários que estavam no meio da crise financeira, que derrubou lá. Foi uma época de crise. Foi. E aí, eles pegaram metade desse grupo e colocaram educação sobre estresse. E eles falaram, olha, do jeito que a gente aprendeu estresse, tá errado. Estresse não fragiliza. Tem muitos tipos de estresse que te fazem muito bem. Então, você está preparado para uma reunião. Você perde a noite pensando, está em estado de alerta. Cara, isso é bom. Aquela ansiedade positiva. É uma ansiedade positiva porque você quer sobreviver, você quer aprovação, que é inerente do ser humano. Você quer estar preparado para mandar bem. Porque você se importa. Se fosse uma coisa, tô nem aí, você não estaria preocupado. Então, assim, tem vários sinais da ansiedade aí que são bons. Então, o estresse não necessariamente diminui a sua performance. E aí existe um conceito errado que a gente tem há várias décadas, Sim. mostrando que estresse é sempre ruim, faz mal, estresse mata, quantas vezes a gente não vê, né, em notícias, estresse mata, estresse mata. E aí nesse grupo eles ensinaram esses conceitos de ressignificar o que o estresse é. Não é todo estresse que é igual. O estresse de ficar num cativeiro não é igual o estresse de você levar uma fechada no trânsito. Total. No entanto, a gente considera estresse de um jeito histérico hoje em dia. E aí esses vídeos foram sobre isso, mostrando que o estresse não é esse bicho de 7 cabeças, que ele pode melhorar a nossa performance, que é uma preparação do corpo para você render em situações que importam, e que aí eles mostram vários exemplos de quem se deu bem com o estresse. Então, esportista, profissional, atleta profissional, os Marines. Então, assim, é muito de mostrar exemplos de pessoas que usaram o estresse ao seu favor e melhoraram. E o outro grupo não recebeu nenhuma instrução, e eles perceberam depois, no final do estudo, do experimento, que as pessoas que simplesmente assistiram essas aulas, elas conseguiram lidar com o estresse do trabalho melhor, tiveram 25% de redução de ansiedade, 23%, se eu não me engano, era um número parecido com redução de dores na... Os números expressivos. Sim, não é pouca coisa. E a gente está falando aqui de mentalidade. Mudar o seu mapa mental. Exatamente. Então, trazer assim, a consciência. Exatamente. Prestar atenção e parar de encarar qualquer desconforto como um sinal de alerta que vai destruir a sua saúde. Não, é bom. Então, só de enxergar diferente a situação, não teve nada de diferente entre os grupos. Eles tiveram melhora de desempenho,
diminuição de ansiedade e sensação corporal mesmo, os sintomas Muito de bom. estresse excessivo menores. Então, assim, hoje em dia, quando meu filho reclama, ai mãe, eu tô entediado, o que eu posso fazer? Eu falei, nada, aproveita o tédio é muito bom para você. Não ter nada para fazer é ótimo, porque você vai ter várias ideias ruins. As boas só chegam depois das ruins. Não dá para ter ideia boa se você não passa por tédio. E a gente perdeu isso, né? Então, enxergar o estresse, que nem sempre é ruim, muda muita coisa. E aí você fica preparado para as intempéries da vida, né? Porque a gente está muito mimado hoje em dia. Pensa que para pagar uma conta, cara, é o dedinho lá, não tem que mais ir no banco. Exatamente. E aí a gente reclama porque demorou para carregar. Eu não lembro a última vez que eu fui no banco. Pois é. Então... Agora que você falou, eu também não lembro. É, né? É tudo online. Então, assim, falando ainda de jejum, do benefício da autofagia. Sim. Se colocar na condição de jejum para estimular a autofagia, pode ser benéfico para lidar com doenças como câncer, por exemplo? O câncer já tem vários estudos usando o jejum como um adjuvante. Tá. Então, é bem importante filtrar isso porque tem muitos desvios em rede social que deixam as pessoas vulneráveis a acreditarem em pílulas mágicas. Sim. Então, assim, é muito importante falar, o jejum não vai curar o câncer sozinho. Só que ele é um estresse muito interessante, ele está sendo estudado como uma estratégia para fragilizar as células tumorais. E antes, preventivo? Preventivo também, principalmente. Principalmente, tá? Né? Sim. Assim, a gente não tem, como a vida do ser humano é longa, a gente não tem muita facilidade com esse tipo de estudo. Uhum. Então, um desenho mais respeitado no modelo da medicina atual, a gente não vai ter um estudo desse para provar. O que a gente tem é dicas. Então, tem um estudo em mulheres com câncer de mama, pós-câncer de mama, que as mulheres que faziam jejum de 16 horas tinham menos recidiva tumoral do que as que faziam jejuns diários. Era 15 horas, não era 16 direto. Tinham menos recidiva do que as que tinham uma janela mais curta. Tem vários vieses, porque são estudos observacionais. Não tem o que fazer mesmo em termos de esperar um ser humano acompanhar ele e colocar essa variável só para análise. Podem existir outras porque o estilo de vida que te coloca em risco para câncer tem muitas outras coisas. Então, colocar uma coisa só vai ser difícil. Mas o jejum é um estresse legal para o câncer, porque as células, isso a gente não pode nem generalizar para todas, tá? Mas tem vários tipos de câncer que já estão testando o uso concomitante de uma dieta que imita o jejum ou do jejum verdadeiro, mais quimioterapia no mesmo dia. Por quê? O que parece, a gente tem a nossa genética adaptada para excesso de alimentos e falta de alimentos. Jejum é uma coisa natural que nosso metabolismo se adapta. A célula tumoral não. Então, o que acontece é que na hora de aplicar o quimioterápico, ele procura pegar as células em maior velocidade de reprodução. E o jejum coloca as nossas células saudáveis num estado de quiescência, o estado de reparo. É um estado de menor turnover celular. As células tumorais não, elas continuam se replicando porque elas estão no processo tumoral mesmo. Então, o que é interessante é que, por elas não pararem de se reproduzir e não serem afetadas pelo estado em jejum, o quimioterápico vai pegar as células que estão em maior turnover e vai acabar protegendo as células que estão em menor, que são as saudáveis. Entendi. Então, o que está sendo explorado é se o jejum consegue diminuir efeitos colaterais como queda de cabelo, como queda dos leucócitos. Então, essa parte de proteger as células que funcionam e expor as tumorais a um maior estresse. Então, esse esquema está sendo testado e tem vários tipos de câncer que estão tendo resultados legais. Entendi. Eu acredito que para outras doenças, como por exemplo diabetes, em termos de prevenção, deve ser assim, sim, sensacional. Inclusive o diabetes tipo 2 é uma doença que a gente coloca em remissão, vários casos em remissão com o jejum. Caraca. Por quê? É uma doença, pensa no iceberg, é o excesso de insulina que está aumentando as pontas do iceberg. Quando a gente fica períodos prolongados em jejum, a gente está dependendo menos do pâncreas. E o pâncreas descansando, o pâncreas de férias, ele libera menos insulina e a gente consegue ir diminuindo, aumentando a sensibilidade à insulina. E o diabetes tipo 2, ele depende de
queimar a gordura que está acumulada em lugares errados, pâncreas e fígado. Então, a prática do jejum ajuda, tem vários casos, inclusive eu tenho vários casos, tem todos os médicos que aplicam o jejum intermitente, a dieta de baixo carboidrato, tem no próprio consultório os pacientes que tinham diabetes e não tem mais, emagreceram. E agora com as canetas é mais fácil de entender, porque as canetas também, elas forçam o jejum, né? Fica fácil o apetite, a pessoa come menos vezes ao dia e tal. E daí a gente está vendo vários critérios para remissão do diabetes tipo 2, justamente porque é isso que precisa. Excesso de insulina, a gente precisa restringir o alimento que mais desencadeia a liberação dele, que são os carboidratos refinados, e o jejum para deixar períodos de baixa insulina. E a gente tem muitos estudos. Eu, inclusive, dou aula para médicos explicando como que a gente pode usar essa prática para melhorar a saúde metabólica dos pacientes. Legal. Uma coisa que você falou é importante, né? Eu falei do meu exemplo a respeito de jejum. E de fato, eu só fui fazer o de 3 dias depois de já mais de um ano, fazendo e percebendo que eu me dou bem com isso, faço exames recorrentemente para ver se está tudo legalzinho e assim, então eu sei que eu respondo bem. Então é Sim, a adaptação metabólica é muito importante, precisa ser escalado mesmo, senão os efeitos colaterais vêm. E pacientes diabéticos, por exemplo, que usam medicações que aumentam a insulina, independente do que você comeu, que já aplicam insulina ou usam sulfonilureias, eles podem ter uma hipoglicemia grave no jejum. Então, apesar do jejum ser remédio para o diabético, especificamente falando de diabetes tipo 2 com insulina, a ordem é, primeiro você consulta um médico e ele ajusta seu esquema terapêutico para então fazer o jejum. Entendi. É uma ordem importante mesmo de falar. Muito bom. E o jejum, para ser praticado por uma pessoa que quer testar, qual que é o caminho ideal? Primeiro passar no médico, fazer exame? Olha, qual que é o tempo ideal? Se você é saudável, você não precisa passar no médico para parar de comer várias vezes por dia. Você pode diminuir os lanchinhos, volta para a década de 70 e come 3 refeições no dia, café da manhã, almoço e jantar. Legal. É o básico, bem feito. Depois você pode começar a jantar mais cedo. Quanto mais cedo, melhor para emagrecer. Lembrando da tendência dos Estados Unidos para cá, mais da metade da população brasileira já está acima do peso ou obesa. Para emagrecer, começar com o jejum, todo mundo pode fazer. E o principal é jantar o mais cedo que puder, se for possível, de acordo com a logística da família, mas o quanto mais cedo terminar a última caloria da noite, melhor os resultados, tanto em modulação do apetite, queima de gordura, e melhora mesmo no dia seguinte das sensações de fome. A gente tem estudos mostrando até, dosando grelina no sangue, que a gente tem uma diminuição da fome ao longo do dia. Tem um estudo que ele perguntou 18 vezes por dia para os participantes como que eles estavam de fome, dosaram os hormônios grelina no sangue, grelina e leptina, pegaram biópsia da gordura dos pacientes. Caraca. E eles colocaram essas mesmas pessoas jantando cedo e jantando tarde, comendo as mesmas calorias. Não tinha diferença da quantidade de comida que eles comeram. Quem terminava de comer antes das 6 da tarde sentia no dia seguinte menos fome, os hormônios da fome estavam mais baixos e, o mais importante, os adipócitos, a biópsia da gordura, do tecido gorduroso, eles estavam queimando mais gordura e acumulando menos gordura. Sendo que o inverso foi visto nos que jantaram tarde, quando inverteu os grupos. E esse estudo é legal porque ele é muito caro de fazer. Foi pareado para sono também, porque quando a gente dorme pouco, tudo isso piora. Exato. E esse estudo levou em conta o sono, as horas de sono, e os pacientes estavam assim monitorados. Então, assim, é um estudo preciosíssimo para mostrar o efeito de só mudar um horário. Então, quer começar o jejum? Se você conseguir jantar mais cedo, você já está melhorando sua saúde. Aí acordou sem fome, você pode atrasar o café da manhã, você pode pular o café da manhã e começa a olhar o relógio. Tem um artigo médico que chama Watch the Clock to Treat Your Patients. Então, assim, Legal. olhar o relógio, você já está melhorando sua saúde. Muito então, começa a olhar o relógio depois do jantar, para de comer nada de pipoca assistindo Netflix. E aí começa a contar da última caloria que você terminou de engolir. Então, não vale o horário que sentou para jantar. Terminou o jantar, começa a contar. Vai até o dia seguinte, água, chá e café não quebram jejum, então se você não sente fome de manhã... Café sem açúcar. Café sem açúcar, pelo amor, senão o açúcar te tira do jejum.
você acorda de manhã, água, chá, café, pode atrasar o seu café até a hora que a fome vier. E tem um estudo legal para falar, porque todo mundo fala, nossa, mas café da manhã não é a refeição mais importante do dia? Se você não tem fome de manhã e te falarem para comer, isso pode ter o efeito contrário. A gente tem meta-análise de estudos publicados no British Medical Journal mostrando que se a pessoa não tem fome e aconselharam ela a comer no café da manhã, isso pode ter o efeito contrário, que é o quê? Ganhar peso. Pensa em termos de caloria. 500 calorias, 300 calorias do seu café da manhã, você não estava com fome, você comeu a mais. E a sua grande questão é o gatilho da tarde, do estresse de comer por estresse à tarde. Que diferença fez no seu dia ter comido no horário que você não tinha fome se o seu problema está no final da tarde? Você aumentou caloria. Sim. Então, pular o café da manhã é uma estratégia que é uma opção terapêutica. Quando a gente olha estudos, é equivalente, tá? Você vai na nutricionista, ela diminui lá 35% das calorias a menos. Diminui tudo a quantidade na sua refeição. A outra opção é pular uma refeição, que represente 35% do seu dia. Então, você tirou o café da manhã, você tirou uma refeição que você não sentia fome, então você está fazendo restrição calórica. O jejum ajuda nisso. Ele tira a expectativa de comer naquele momento e te deixa livre para se preocupar em comer direito na janela aberta de alimentação. Você ganha de presente ainda o benefício do desconforto. Exatamente. E clareza mental, né? Exato. Então, assim, é importante entender que, assim, hoje em dia o jejum é visto como um estresse. E ele virou alguma coisa exótica. Porque a gente come sem parar. Agora, no passado não era, né? A gente, inclusive, não tinha opção. Mas é muito de ressignificar a mentalidade mesmo. Então, assim, gente, não tem nada demais pular o café da manhã. Você não sente fome? Não come. Deixa para cuidar. Na hora que você for comer, capricha na sua alimentação. Então, tirando um pouco sabe, da preocupação excessiva com uma prática que é natural, a gente consegue enxergar com mais naturalidade. Não está com fome, não come. Tá tudo bem. É uma questão de percepção, né? Tem um estudo que eu acho que eu já vi você citando ele sobre percepção, que é um estudo do milkshake. Né? Sim. Você pode falar pra gente? Super famoso esse estudo, é muito legal. Eu acho sensacional. A Alia Crum é a mesma que fez essa mentalidade que eu te falei de 2008, da crise nos Estados Unidos. Tá. A Alia Crum, ela fez esse estudo e ela chamou... Alia com Y, A-L-L-Y-A, Crum. L-Y-A, Crum. C-R-U-M. Ela é de Stanford, do Laboratório de Psicologia de Stanford. E o grupo dela inteiro é incrível. Legal. Os estudos dela, assim, eu amo todos. São muito interessantes. E aí ela colocou os participantes para experimentar milkshakes. E não foi difícil, né? Quem quer ganhar dinheiro para provar milkshakes? Foi fácil. O recrutamento. Tinha fila. E aí, na primeira semana, os participantes pegaram a veia dos participantes e dosaram grelina, que é o hormônio da fome, antes de tomar o milkshake. E aí, a primeira semana era um milkshake gostoso, com um rótulo bem incrível. Dava para ver a calda de chocolate em cima, aí tinha um nome bem atrativo para chocolate. E aí, esses participantes provaram esse milkshake, viram lá que era delicioso, incrível, irresistível, super calórico e tal. Daí eles provaram o milkshake, dosaram a grelina antes e depois de tomar o milkshake. E aí, na semana seguinte, eles foram tomar o outro milkshake. Esse milkshake era fitness. Detesto essa palavra. Milkshake super baixo em caloria, super baixo em tudo, super saudável, sem açúcar. Foi falado para eles. Isso, era o rótulo lá de um milkshake magro, saudável. Legal. E aí fizeram a mesma coisa, dosaram grelina antes e grelina depois. Daí, o que foi analisado no estudo? Eles perguntaram como que os participantes acharam, assim, e aí, o que você achou desse milkshake? Nossa, delicioso, estou super satisfeito, foi maravilhoso. E aí, na semana seguinte, perguntaram assim, o que você achou desse milkshake magro? Putz, fiquei com um pouco de fome e tal. E para contrastar, eles também dosaram a grelina no sangue. Por quê? Quando a gente come alguma coisa que dá saciedade, a grelina baixa. O hormônio da fome baixou. Então, significa que você se sentiu saciado. E aí a gente percebe queda nesses níveis. Então, não foi só a opinião das pessoas. Esse milkshake foi incrível, gordo, delicioso. Eles também dosaram. E aí, o que aconteceu nesse estudo que é mais incrível?
quando eles foram ver, os participantes, eles tiveram bem menos fome depois de tomar o milkshake gordo, porque é cheio de caloria e delícia e tal. Só que o que surpreendeu a todos é que era o mesmo milkshake. E a única diferença era o rótulo. Eles trocaram o rótulo. Um rótulo era incrível, envolvente, calórico. O outro rótulo era um milkshake magro, pobre em calorias, sem açúcar. Caraca. E o que você pensa a respeito do que você está comendo faz diferença na performance. Tanto que a grelina dos participantes que tomaram o milkshake gordo baixou mais do que quando eles tomaram o milkshake. Então, assim, o que a gente espera do que a gente está fazendo faz muita diferença. E dá para a gente usar isso ao nosso favor em tudo. Porque, por exemplo, você vai para um médico, e ela tem um estudo sobre isso também. Você vai num médico que você olha para ele, você não confia nele. Você acha que o cara é inexperiente, atrapalhado, e você não confia no que ele está falando. E hoje em dia, por causa do chat GPT, as pessoas desconfiam mais ainda. Então, é pior. Esse é um mau uso também da inteligência artificial, porque tem muitos médicos que são bons e a pessoa desconfia só porque ela acha que ela é melhor como chat do que... Mas, enfim, o mesmo médico, se ele não te passar confiança, você tem uma resposta pior ao tratamento. E ela testou isso com alergia, com prick test. Ela colocou o alérgeno na pele e aí ia dar uma reaçãozinha alérgica. E aí, óbvio que antes o paciente passou por esse médico. E aí era o mesmo consultório, no mesmo lugar lá em Stanford. Um médico era bem vestido, tinha diplomas no fundo, estava com o crachá de assistente, não, ele era o chefe do departamento. Eu não me lembro exatamente o termo que estava lá como head of... Ele era um cara bom, cara experiente. Fera. E aí, olhava no olho do paciente, tal, e atendeu ele. Aí eles aplicavam o alérgeno, o paciente tinha resposta alérgica, e depois o médico vinha e falava assim, olha, eu vou aplicar essa substância aqui, e aí ela vai melhorar a sua alergia. A pomadinha. A pomadinha. Aí eles dosavam o quanto de percepção do paciente que eles tinham, do tipo, tô desconfiada aí, residente, sabe nada. Médico experiente, gostei dele, doutor é bom, é chefe da cadeira do não sei o quê. E aí, e eles fizeram esse mesmo teste. E o que eles perceberam? O paciente que se sentia seguro com o médico que parecia competente, a resposta da pomada era melhor do que os que se sentiam inseguros. E eles tinham no script mesmo, que o médico tinha que, na hora de medir pressão, dar uma titubeada, ser meio atrapalhadão. Estava no script para mostrar que o cara não era seguro. E essa resposta foi pior para quando o médico ele mostrava várias coisas de falha, de autoconfiança e de segurança de relação médico-paciente. E aí o que é legal de saber, a pomada era placebo. Nossa. Entendeu? Então, assim, é muito legal estudar isso, porque a gente pode usar ao nosso favor. Você é um médico competente, por que você não põe o seu diploma atrás? Por que você não mostra para o paciente, eu estudei, eu fui para Toronto, eu aprendi jejum intermitente com o Jason Fung, eu fiz um curso de medicina funcional integrativa, eu tenho certificado, tenho doutorado. Por que você não fala de tudo que você de fato fez e passa segurança para o seu paciente? Porque isso faz diferença em como ele reage ao tratamento. Sim. O mesmo tratamento, um tratamento ruim e um tratamento bom, se o paciente te olha, te respeita, se sente seguro com, a chance dele ir melhor é maior. Então, por que não usar isso ao nosso respeito, né? Muito ao nosso favor. E uma coisa importante é que não dá para ser falastrão também, né? Porque não adianta nada você ser um médico ruim e passar uma imagem de que você é ótimo com um tratamento ruim, porque não existe milagre. Agora, o que ela testou aqui é a mentalidade de segurança influenciando na melhora dos resultados. E assim, tem muito estudo de placebo que é chocante, né? De antidepressivo fazendo efeito placebo, funcionando em melhorar. Então, assim, a gente sempre usa o placebo como uma coisa negativa na hora de testar um remédio. Mas por que a gente não olha do outro jeito? Exato. Né? Assim, por que a gente não pode usar o efeito positivo da medicação, o efeito positivo do tratamento e o efeito positivo do paciente confiar em você e saber que, poxa, essa médica está sabendo o que ela está falando, ela tem experiência e ela está me mostrando como que funciona. O que eu ganho com isso? Né? No livro eu coloquei nos capítulos... É um básico sobre saúde, não tem nada assim, as nossas avós sabiam disso. Só que a gente gastou milhares de dólares em estudos para provar que o que elas sabiam é verdade.
Então, o que eu pensei nos capítulos é assim, como é que eu convenço uma pessoa mostrando dados que tem muita coisa legal em enfrentar o desconforto de desligar o Netflix mais cedo e deitar? Tem estudo mostrando isso? Tem. Você quer melhorar a resistência insulínica, você está com pré-diabetes, gordura no fígado, dormir mais cedo vai melhorar a sua sensibilidade à insulina no dia seguinte. Total. Então, é uma coisa de perceber o que você ganha trilhando um caminho desconfortável, porque não tem pílula mágica. Você vai ter que pegar o caminho longo para ter os benefícios que você quer. Ficar cortando o caminho, esses hacks não estão com nada. Sabe que é mais incrível de tudo para mim nessa questão desses estudos que você trouxe, e quando eu vi você falando sobre o estudo do milkshake, na hora eu falei assim, caraca, isso é muito poderoso. Você perceber que a forma com que você percebe as coisas muda a tua fisiologia. Sim. Teve mudança da grelina somente pela percepção. Exatamente. Porque o milkshake era o mesmo, cara. Então, se a gente traduz isso para a vida no aspecto geral, nós entendemos muitas vezes por que a gente adoece, ou por que a gente se cura, por que a gente tem um resultado positivo, ou por que tem um resultado negativo. Então, a percepção é muito importante. E aí, por isso que entender a mentalidade é o primeiro passo, de fato, para você enfrentar qualquer estratégia que você sabe que vai funcionar. Porque não adianta nada. Se a sua mentalidade enxerga o estresse como algo que vai te fragilizar, eu até no livro eu conto da pior paciente da minha vida, assim, que foi a melhor que eu aprendi com ela, mas era uma paciente que, assim, estava 0% com a mentalidade. Foi a melhor. Sim, boa. Foi a melhor. Aprendi super com ela e nunca esqueci, ela tá lá. Ela não tinha absolutamente nenhum tipo de mentalidade achando que o estresse poderia fazer alguma coisa de bom para ela. Ela estava super fragilizada e a mentalidade dela era baseada no framing tradicional do estresse, que estresse é ruim e eu não quero mais. E eu propus para ela, nem era tão desconfortável assim, mas para ela era muito, e eu super errei, sabe? Ela tinha síndrome metabólica, tinha tido um câncer de tireoide que é super ligado a excesso de insulina, estava sobrepeso, acho que era obesidade grau 1. E assim, só de sugerir dela cortar os lanchinhos e de jantar mais cedo, ela já se sentiu assim super fragilizada, teve cãibra, achou que a cãibra era um sinal péssimo. É só tratar, né? Magnésio, a gente resolve. Sim. Mas ela se sentiu assim absolutamente fragilizada, falou que ela mandou um texto, um advogado super inteligente, mandou um texto gigantesco para mim, eu nunca vou esquecer, eu olhando a tela, rolando assim, falando, gente, que horror, o que eu fiz? Ela escreveu assim, eu não sabia que eu tinha que abrir mão da minha vida para melhorar minha saúde. Daí isso me marcou, assim, para sempre. Até põe a mão no coração quando eu falo. Então, assim, cara, tem vezes que a melhor estratégia vai ser a mais light, porque enquanto a mentalidade não ajustar, qualquer coisa extra não vai fazer bem para aquela pessoa, mesmo sabendo que faz bem. Então, a mentalidade, assim, é uma coisa que a gente precisa valorizar e trabalhar, né? A gente que tem filho precisa lutar contra essa crise do conforto que a gente vive, porque é uma questão assim, escola, é uma dor de cabeça esses grupos de escola, que pesadelo, né? Nossa. Porque são os pais extremamente super protetores, querendo todo tipo de conforto, que qualquer desconforto que a criança passou é um absurdo, e aí começa os linchamentos digitais nos grupos de WhatsApp de escola, um negócio que assim faz mal e a gente tem que combater, porque as crianças super protegidas desse jeito, elas vão ser as mais frágeis de todas as gerações, assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e o básico bem feito de desconforto nas crianças já vai transformar esses pequenos em crianças que vão se destacar muito. Eu vivo colocando as minhas filhas em situação de desconforto. Vivo, assim. Às vezes um simples, vai lá, você vai pedir ali o pão na padaria. Você que vai pagar. Eu, pai? É você. Sim, você. Maravilhoso, né? Pequenas coisas assim, né, faz com que se coloque em condições que para aquela idade, né, para aquele momento da criança é desconfortável. Sim, o legal é a lição que eles têm de conseguir, né? Porque é desconfortável ir lá, pedir para alguém, correr o risco de errar, de comprar o pãozinho, tal. Mas quando ela consegue esse reforço positivo de, era difícil, mas eu venci e eu tô aqui. Essa alça, exato, e é muito importante assim, a gente focar em parabenizar as crianças por se manterem no desconforto para
tentar, persistir, não ficar só premiando, ai, parabéns, filho. Tem uns estudos legais de mentalidade sobre isso, que ficar premiando a criança só para ir bem e tirar o mais alto e tal, essas crianças começam, para manter o padrão de sempre ir bem e tirar a nota mais alta, elas começam a pegar desafios mais fáceis, só para garantir que elas vão estar sempre em primeiro. Ao passo que quando você parabeniza pelo esforço, a criança está sempre reforçando a autoestima de que, poxa, é um desafio, baita problema difícil. Outro dia eu estava brincando, eu adoro esses jogos de blocos, de inteligência e tal, são difíceis, né, de encaixar e tal. Sim. Eu brincando com as crianças, eles, ai mãe, olha logo na resposta. Eu falei, imagina, gente, vamos lá. Ah, não, muito difícil. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Eles me viram quebrando a cabeça, assim. A hora que eu consegui, eles ficaram felizes, olharam. Eu falei, gente, vocês não podem desistir desse jeito, vamos jogar de novo. Exato. É um jogo que, inclusive, recomendo, chama Tá na Mala. Tá na mala? Você tem que encaixar cada carta que você vai, sei lá, para Bahamas. Tem os itens que tem que caber na mala. E tem tempo, e aí a hora que dá play, você tem que encaixar os brinquedinhos, tem que caber na mala e fechar a mala sem ela estar tortinha, abertinha, assim. Que legal. E aí eu ganho de todo mundo mesmo, ganho do meu marido, eu faço mala para todo mundo. E aí a Clara vive falando assim, ai, vamos jogar o jogo da frustração? Ela chama o Tá na Mala de frustração, porque ela perde de mim toda vez. Só que ela tá aprendendo que insistir vale a pena, porque depois quando você consegue é muito feliz. E ela tem estudado. Quando ela vê eu terminar, ela, mamãe, deixa eu ver como é que faz. Ah, é assim tal, muito bem. Muito bom. Então, outro dia eu cheguei em casa, ela estava com um jogo, olhando as respostas para estudar como é que fazia para aprender reverso. Então, assim, colocar as crianças em situações desconfortáveis de perder, de ter coisas difíceis, além da idade deles, mandar eles fazerem as coisas. Tô nem aí, se errou, volta lá, Clara tá errada, não era esse, volta lá, tô nem aí, fingir que, sabe, assim, você vê que a criança está em dificuldade, dá uma fingida, olha para o outro lado, porque eles, quando eles conseguem, eles veem que eles são capazes, né? Senão fica essa geração que desiste de tudo. A minha filha mais velha, ela é assim, um nível de comprometimento com escola, com estudo absurdo, né? A nota mais baixa dela é 9,5, mas ela gosta de estudar. Sim. Só que eu, já há bastante tempo, eu sempre fortaleço a seguinte narrativa com ela. Ela está estudando, né? Inclusive vai ter prova de matemática amanhã. Ela está vendo umas paradas que faz muito tempo que eu não vejo. Eu falo assim, caraca, velho, você é chato difícil pra caramba, né? A fórmula de Bhaskara, né? As equações de segundo grau, etc. E aí eu chego para ela e falo assim, filha, porque eu percebo que ela está preocupada, né? Filha, você estudou? Estudei, pai. Você está preparada? Tá. Então, vai lá e faz o que você se preparou para fazer. Isso é o mais importante. O resultado é consequência disso. E se não foi bem, você vai se preparar melhor uma próxima vez. Você vai fazer o melhor que você pode diante do que você estudou e se preparou. Ou seja, o holofote sempre no processo. Perfeito. Já a pequenininha, ela tem um gênio que se sente um pouco mais frustrada, né? Ela já é um pouco mais difícil para estudar. Você vê que é uma maravilha ter filho, né? A gente aprende todo dia. Você fala, caraca, no mesmo ambiente tudo, mas são personalidades totalmente diferentes. E ali eu faço exatamente isso. Eu percebo que às vezes ela tá ali com dificuldade, eu deixo fazer birra. Aí depois eu chego para ela e falo assim, filha, só erra quem faz. Se você não fizer, você não vai errar, mas também não vai acertar. Então, ó, aprende com o erro, você vai errar um outro erro depois. Aí ela engole o choro, não sei o que tem, né? Então, eles estavam aprendendo a andar de bicicleta, e aí ela chorou porque caiu. Eu falei, eu não conheço nenhuma pessoa que aprendeu a andar de bicicleta sem cair. Muito bom. Aí ela chorava, eu levanta agora. Aí a gente dando a volta lá no parquinho, o Marcelo caiu, e aí ele levantou rápido, porque antes ele caía e ficava lá... Fazia um Queria show. atenção, né? Eu até ficava com dó, mas eu fingia que não. Eu falava assim, levanta rápido, cara. A gente tem que terminar essa volta. Vamos lá. Com normalidade. Aí, teve uma das quedas que ele levantou super rápido. Eu, parabéns, você levantou super rápido e continuou. Eu gostei de ver. Aí ele ficou super orgulhosão. E aí, ficar frisando. A gente precisa, com criança agora, frisar muito que, assim, não tem como chegar no sucesso sem passar pelo fracasso, porque é uma edição, hoje em dia que a gente vive, uma edição tamanha que, assim, ninguém tem dificuldade, ninguém dá errado, ninguém sofre, todo mundo vai direto pro skip to the good parts do Reels do Instagram. Então, assim, essa força contrária de
tempo inteiro mostrar que o esforço e que a dificuldade faz parte da vida, é o desafio legal, né? Senão a vida fica sem nenhum desafio. E esses desafios mentais fazem parte dos desconfortos que melhoram a nossa saúde, né? Então é muito isso. E esse lance da queda é fenomenal, porque mais importante do que a queda é a velocidade que você levanta, né? Para os traders, e chegar e falar, exatamente, né? Para a vida, né? Eu costumo falar que o trade é uma metáfora da vida, né? Você quer se desenvolver como pessoa, decide começar a estudar sobre trade. Com certeza. Maíra, o papo tá incrível, né? Para a gente chegar nos finalmente, eu quero te perguntar, numa sociedade que hoje em dia idolatra o conforto, o excesso de conforto, qual que é a sua definição de saúde, força e verdadeira performance? A definição é buscar o desconforto de uma maneira voluntária, sabendo que isso é a chave para a saúde mesmo. Assim, se você não está disposto a buscar o desconforto, você não tem saúde, porque não é possível nadar só no excesso e se safar. A conta chega independente do que você pense, ela chega. Tanto mentalmente, saúde mental mesmo, quanto física. Então, com certeza seria buscar voluntariamente desafios e desconfortos para manter a sua saúde. Excelente. E você já deu a letra aí que você gosta de série, né? Série, filme, você gosta também? Adoro. Tem alguma série ou filme que você pode indicar, que conversa sobre essa temática ou não e que pode trazer um ensinamento? Tem uma série legal do Chris Hemsworth, lá no Discovery. Ele tá pela peraí, não sei se é NetGeo. Através da Disney você entra, eu acho que é NetGeo. É o cara que fez o Thor. Isso, é o Thor. O capítulo 3, se eu não me engano, é sobre jejum. É legal para quem quer essa parte do jejum mesmo. Você não lembra o nome, você já ouviu falar dela, mas não também. Chris Hemsworth. Não me lembro. Se alguém souber, no Limitless. Não, Limitless é um filme. É um filme. Tô tentando lembrar, mas tem um nome limite no meio. Tá. Mas é legal. Ele é guiado pelo Peter Attia, que é um médico bem legal. Tem um livro do Peter Attia que eu super indico, que chama como é que chama em português? É o Outlive. Tem em português? Tem em português. Mas Outlive é o nome... acho que em português está Outlive e alguma coisa embaixo. Mas Outlive é o livro do Peter Attia, que ele fala bastante sobre saúde metabólica. O meu livro, em relação a isso, ele é uma linguagem bem mais acessível que a do Peter Attia. Eu gosto muito do livro dele, eu cito o livro do Peter aqui. Aqui, ó. Inclusive, mas ele presente depois eu vou querer. Presente, com autógrafo. Obrigado, viu? Obrigado. Eu esqueci de trazer o meu para você. Poxa, você me perdoa? Que pena. Eu vou te mandar meu endereço. Boa. Muito bom. Então, já passou aqui a dica de livro, Outlive. Sim, isso é relacionado a metabolismo, mas livro psicologicamente falando para melhorar a sua resiliência e tal, Jordan Peterson, sem dúvida. Legal. Adoro. Acho que é uma leitura obrigatória para os dias de hoje. E assim, não escolheria... Eu comecei com o Guilherme Freire, que é um super adepto. Maravilhoso. E assim, esse livro muda a perspectiva mesmo de como ter uma postura ereta e enfrentar a vida com dignidade. Então, assim, os dois livros dele, não tem como ler um sem ler o outro, complementares. É uma leitura que eu acho indispensável. Os livros do Peterson. Isso. Muito bom. Excelente. O seu livro e onde que as pessoas te acham para beber mais a sua fonte? O meu Instagram, @dra.mairasoliani, de doutora Maíra Soliani. Eu tenho um canal do YouTube também. Legal. E eu tenho cursos de como que você pode melhorar a sua alimentação em 7 passos. Um curso bem tranquilo e prático mesmo. Online mesmo. Online. Legal. Eu tenho muitos alunos que foram... É bem simples, sabe? Não tem nada de rótulo, de receita, de dieta. É só para melhorar esse caos metabólico que a gente vive. É um livro, um curso focado em mentalidade? Não, ele é um curso focado em melhorar a sua alimentação. Legal. Então, são 7 passos para melhorar a sua alimentação em direção a diminuir as pontas dos icebergs. Muito bom. Então, ele é bem prático mesmo e surgiu de uma demanda no meu Instagram, que falava, nossa, Maíra, como que eu começo? Eu preciso limpar minha alimentação. Tá? Então, eu fiz pela demanda. Legal. E aí, eu tenho um que chama Reset do Jejum, que é para quem busca... assim, se aprofundar na prática. Então tem tudo, assim, tem 40 aulas e tal, mas esse está em lista de espera
de tempos em tempos eu abro para mais alunos. É bem legal, é bem atualizado. Eu acabei de lançar a versão atualizada dele esse ano. Que legal, mas esse daí não tem como entrar agora. Não, tem que entrar na lista de espera. Tá, eu vou até ver lá. É super legal. Excelente. E para dar um recado final para quem está nos assistindo, olha para aquela câmera ali e dá a mensagem que está no teu coração aí. Os desafios nos fortalecem. Muito bom, muito bom. Reto, direto e objetivo, tá vendo? Super. Excelente. Maíra, foi um prazer conversar contigo. Muito obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço. Foi um prazer. Papo. Saio daqui melhor do que eu cheguei, com certeza. Espero que você também. Então faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa o lembrete, deixa o seu comentário e conta pra gente o que você aprendeu. Pega o link, compartilha, passa a mensagem adiante e nos vemos no próximo episódio do Mapa Mental.